Nefilins, o incrível filme que revela o plano de Deus e transforma vidas. 4K sagrado e inspirador. No terceiro ano de Joaquim, as iniquidades da terra tornavam-se insuportáveis. Um homem chamado Noé, justo e íntegro em suas andanças, se destacava entre a corrupção reinante. O Vale do Jordão, de florestas exuberantes e rios correntes, testemunhava a decadência moral das cidades, onde os Nefilins, os gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, dominavam os corações. O eco das suas façanhas ressoava por todo lugar, afastando ainda mais o povo das promessas de Deus. A vida de Noé, um agricultor dedicado, tinha em suas mãos a esperança da criação. Ele olhava para as árvores que balançavam ao vento, ouvia o murmúrio dos rios e se perguntava sobre o chamado divino que ardia em seu coração. Em dias de trabalho árduo, ele se esforçava para ensinar aos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a importância de respeitar a palavra eterna de seu Criador. Os caminhos do Senhor são justos, dizia ele, e trazem vida eterna àqueles que neles andam. Certa manhã, enquanto lavrava a terra com mãos calejadas, o céu se cobriu de nuvens e uma voz ressoou, potente como o trovão: Noé, construa uma arca, pois a terra está cheia de violência e eu decidirei eliminar toda criatura que respira. Somente sua família será salva. O temor tomou conta de Noé, mas ele encontrou consolo nas promessas do Senhor, sentindo seu espírito renascer com um fervor incomensurável. Iniciando a construção da arca, Noé enfrentou o escárnio e a zombaria do povo. Os vizinhos riam, e as palavras cortantes ecoavam pelas ruas. Você acredita que Deus realmente fará isso? Disseram. Mas a determinação de Noé se firmou. A cada tábua que pregava, ele se lembrava da palavra de Deus e se alimentava da promessa de um arco-íris que um dia adornaria o céu, símbolo de uma aliança eterna. Enquanto o trabalho prosseguia, a terra parecia sentir a agitação do que estava por vir. A natureza, que antes era suave, agora mostrava sinais de turbulência. As brisas se tornavam ventos turbulentos, e o coração de Noé pesava sob a responsabilidade monumental que lhe fora confiada. Ele olhava para os Nefilins, que continuavam a se exibir em sua força, desdenhando da mensagem de redenção que seu trabalho representava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As nuvens escuras continuaram a se acumular no horizonte e a tensão aumentava. O clamor de um mundo corrompido tornava-se cada vez mais palpável, e Noé, em seu coração, questionava como seria o cumprimento de suas promessas. No entanto, sua fé em Deus se firmava, sabendo que mesmo na tempestade, a graça divina sempre garantiria um caminho de esperança e salvação. Como as primeiras gotas de chuva começaram a cair, a pergunta ressoava: como Deus cumpriria seu plano através de um homem justo em uma terra cheia de corrupção? As respostas estavam logo à frente, à espera de serem reveladas na profundidade da fé de um pai e na ira divina contra a injustiça. Noé olhou para o céu em agitação, enquanto as primeiras gotas de chuva se misturavam às lágrimas de sua dor. O som de suas ferramentas se tornando eco distante, enquanto o mundo ao seu redor chorava, refletia a dor que ele sabia que estava por vir. Como pode um Deus de amor trazer destruição? Questionou a si mesmo, enquanto seu coração se apertava sob a carga de seus pensamentos e medos. Ele se recordou das promessas de Deus, de um futuro cheio de esperança que puderam surgir até mesmo após a mais sombria das tempestades. Os dias se tornaram semanas. Enquanto a arca tomava forma, o desdém dos vizinhos se intensificava. Eles riam, zombando da construção majestosa que desafiava o entendimento humano. Entretanto, em meio ao riso e ao escárnio, o Espírito de Deus sussurrou a Noé, encorajando-o: não temas, pois eu estou contigo. A fé de Noé brotava em seu peito como uma flor que se recusa a murchar, desafiando as tempestades. Uma noite, enquanto o sol se punha, tingindo o céu com cores vibrantes, ele ouviu a voz do Senhor novamente em um sonho: Noé, eu estabelecerei uma aliança contigo. De ti e de tua família farei um novo começo. Mas antes que as águas do juízo venham, devo fazer com que o coração do povo entenda a gravidade do que está prestes a acontecer. O coração de Noé se encheu de reverência e temor.
A tarefa de pregar aos iníquos agora parecia ainda mais difícil. Noé começou a reunir a comunidade, chamando-os ao arrependimento. Voltem-se para o Senhor. Ele é misericordioso e está disposto a perdoar. Mas as palavras de Noé soavam como o tilintar de um sino em desuso. Os risos continuavam, as histórias eram contadas e a moralidade se enrugava sob as riquezas mundanas dos nefilins, que adornavam suas vidas com ostentação. Enquanto isso, dentro da arca, a família de Noé labutava em oração e labor, conscientes de que cada tábua pregada poderia ser um barco de salvação. Sem, o mais velho afirmava: não podemos perder a esperança. O Senhor nos prometeu. A arca será um refúgio contra a tempestade. A união entre eles se fortaleceu, mas a divisão no mundo externo continuava a se expandir como uma onda revoltosa. Então, em um dia como nenhum outro, a chuva começou a cair em torrentes. Gotas grossas e pesadas caíram do céu, como lágrimas do próprio Criador, enquanto a terra clamava em desespero. Noé, em sua fé, olhou para o céu, enquanto as águas começaram a cobrir os campos, as colinas, em breve todo o mundo. O clamor se tornava estrondoso, o povo que antes zombara começou a gritar por socorro. Quando as águas começaram a engolir as montanhas, surgiu uma nova razão para a esperança de Noé. O Senhor é a nossa fortaleza e o nosso lugar seguro, dizia para si mesmo, e o fogo da fé acendia-se ainda mais em seu íntimo, ao perceber que seu chamado agora se tornava uma realidade. Dentro da arca, Noé se voltou para sua família e disse: Deus trará um novo começo. Ele é fiel. Mas a chuva não cessava. O pavor mostrava a face da divisão e a necessidade da redenção. Ao abraçar seus filhos, ele sentiu que a redentora aliança estava prestes a entrar em ação, mas a pergunta sobre o futuro ainda pairava. Assim, enquanto o mundo se afundava nas águas e uma nova história aguardava para ser escrita, a pergunta que ressoava nas mentes de todos era: como seria a salvação em meio ao juízo do Criador? E acima das nuvens, além da tempestade, o Senhor observava, revelando um desígnio que seria mais grandioso do que o coração humano poderia compreender. A alvorada de um novo pacto se aproximava, uma promessa aguardando para ser cumprida através do leal e justo Noé. As gotas de chuva continuavam a cair sem trégua, agora deslizando pelas laterais da arca, somando-se às lágrimas da humanidade perdida. Dentro daquela construção colossal, Noé e sua família enfrentavam não apenas as tempestades externas, mas também o turbilhão de emoções que revirava seus corações. A cada respingo que ecoava, o espírito de Noé se ergueu em tristeza e firmeza. Ó Senhor, orou, revela a tua justiça, mas também a tua misericórdia. A arca, agora flutuando, foi envolvida em um manto de escuridão e caos. Não havia mais zombarias ou risadas, apenas o temor e o desespero que preenchiam o ar como um fardo. Noé podia ouvir o clamor daquelas vozes que um dia lhe viraram as costas, mas que agora se tornavam um lamento coletivo à porta de uma esperança que já não existia. Como posso ajudá-los agora? Pensava ele, sua fé se tornando uma lanterna na escuridão. Inclinou-se sobre a madeira polida, sua mente povoada por imagem após imagem da criação e do propósito de Deus. Ele se lembrou de Gênesis 6:8, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa graça que agora parecia tão distante para aqueles que não creram. As águas subiam, e a súplica de seu coração se tornava, na urgência do momento, uma intercessão silenciosa por uma salvação que não conheciam. No fundo de sua alma, Noé sentia uma pressão intensa. Ó Deus, que o teu plano seja revelado mesmo que não compreendamos. Em meio ao alvoroço, uma nuvem mais densa de raiva e desespero surgiu sobre a superfície das águas. Os nefilins, aquelas entidades temíveis responsáveis pela corrupção da carne e do espírito, eram recordados nas histórias que ele conhecera. Agora, na escuridão, a história deles havia se tornado um sino que ecoava a destruição. Como se as memórias se tornassem visíveis, Noé discerniu, através dos trovões, a natureza de seu chamado. Eles foram às suas portas e se apresentaram como demônios destituídos de luz, clamando: onde está a tua misericórdia, ó Senhor? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permaneceu em silêncio. Noé percebeu então que a verdade e a revelação vêm com desafios, não com respostas imediatas. A fé é testada nas horas mais sombrias. Ele resgatou este entendimento, e o Espírito lembrou de que essa era uma providência em forma de juízo, mas também de um novo amanhecer. Neste ínterim, dentro da arca, sua família congregava-se em orações. Era um momento sagrado onde, juntos, eles invocavam a presença de Deus, buscando conforto em sua palavra. A esperança ardia em seus corações enquanto pediam clemência e um propósito para sua sobrevivência. Sem disse a Noé: Pai, devemos confiar no que não podemos ver. O nosso amanhã depende da fidelidade de Deus.
E enquanto as frestas da arca começavam a emaranhar suas almas, algo fascinante ocorreu. Uma presença sobrenatural começou a envolvê-los com um novo tipo de esperança que não era destituída de dor, mas nublada pela luz da redenção. Era como se as águas que o cercavam fossem um símbolo, um batismo para uma nova criação. Um clamor silencioso ecoou na arca e se misturou com as lágrimas de Noé e de sua família, criando um altar vivo onde a esperança renascia. Eis que vem um novo começo, disse Noé com voz forte e decidida, levantando os olhos para o céu em meio à escuridão. O Senhor nos guiará através das águas. Mas a promessa de Deus se estendia além da arca, mais profunda do que muitos poderiam imaginar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas carregado de expectativa. Assim, à medida que as águas se intensificavam e a escuridão prevalecia, um novo mistério estava prestes a ser revelado. A verdadeira aliança de Deus estava se formando em meio ao juízo. Uma lua nova despontou nas Escrituras, e com ela a pergunta fervilhava: quando a nova aliança será manifestada, e como o povo conhecerá o Senhor que se revelou em Noé? O céu aguardava com expectativa, e a criação inteira estava na ponta dos pés, ansiosa pela revelação do plano soberano de Deus. As semanas passaram, a arca se tornará um santuário flutuante, mas o desafio que a família de Noé enfrentava parecia aumentar com cada dia que se passava. As águas turvas cobrindo a terra sussurravam segredos antigos, enquanto a escuridão se tornava um cobertor opressivo que envolvia todos. A sensação de solidão se manifestava, e cada membro da família lutava contra seus próprios medos. Noé, no entanto, não permitiu que o desânimo dominasse seu espírito. A fé se tornará sua âncora em meio à tempestade. Certa noite, enquanto um profundo silêncio caía sobre a arca, Noé se afastou de sua família e se retirou para a parte mais alta da construção. Ele observou as águas sombrias que se estendiam até onde a vista alcançava e se lembrou das promessas que Deus fizera. Gênesis 9:11 reverberava em sua mente: estabelecerei a minha aliança convosco, e nunca mais será exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio. Versículo este que antes de tudo ocorrer, ele mesmo ouvirá do Senhor. Com o olhar fixo no horizonte, uma ideia sobrenatural começou a tomar forma em seu coração. Ó Deus, clamou, ainda que a salvação pareça distante, peço-te que eu veja a tua mão em tudo isso. Onde estão aqueles que se uniriam a ti em arrependimento? A resposta de Deus não veio com palavras, mas com uma visão clara através da escuridão. O Senhor lhe mostrou a criação, não apenas como um espaço físico, mas como um campo de oportunidades para a transformação. Ele viu os frutos da justiça e da misericórdia entrelaçados, um chamado à vida que ecoava de geração em geração. Nesse instante, a verdade da aliança manifestava-se de maneira vívida. Os planos de Deus não eram apenas sobre destruição, mas também sobre renovação. E naquele momento de revelação, os sons do dilúvio tornaram-se mais claros. Ele ouviu as súplicas e os gritos, não apenas das almas que pereciam do lado de fora, mas também das que clamavam por redenção nos recessos mais profundos de seus corações. Eram vozes que pediam perdão e arrependimento, ecoando através das águas. Noé desceu rapidamente e juntou-se à sua família, compartilhou o que Deus lhe revelara e afirmou: meus amados, há um propósito neste juízo. O Criador não deseja que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Devemos nos preparar para o que vem, mesmo neste tempo de provação. Sem sua esposa e os filhos ouviram atentamente. O Senhor nos chamou para ser luz neste tempo obscuro, disse Sem com fervor. Devemos ser intercessores, não apenas para nós, mas para todo o resto da humanidade que jaz em trevas. Assim a família começou a orar intensamente, pedindo não apenas sua salvação, mas também uma nova oportunidade de despertar arrependimento em outros, mesmo à distância. Era um clamor por transformação que ia além da arca. Era o eco da esperança que atravessava as águas turvas. Com cada oração, um novo espírito de adoração se estabelecia na arca, e a luz da esperança começava a se infiltrar através das frestas da madeira. Era como se a própria criação estivesse respondendo ao clamor de Noé e sua família, lembrando-os de que um novo amanhecer estava próximo. E assim, enquanto aqueles dentro da arca buscavam a verdade e a justiça de Deus, uma nova expectativa brotava em seus corações. Eles não estavam apenas sobrevivendo, estavam sendo moldados para o que estava por vir. O que Noé não sabia era que além das águas, em terras distantes, os descendentes dos justos começavam a se levantar em fiel obediência e que a cada dia que passava, um novo capítulo da história de Deus se desenrolava silenciosamente. Quando a arca começasse a tocar a terra firme, a verdadeira pergunta ecoaria em seus corações: quem será escolhido para continuar o legado da aliança? E qual será o novo chamado
que surgirá das profundezas da nova criação? A resposta de Deus, como sempre, estava além do que podiam imaginar. As semanas se transformaram em meses, e as águas do dilúvio se tornaram uma realidade inescapável. A arca balançava suavemente, sendo levada pelo movimento das ondas, como um barco nas mãos do Criador. Dentro dela, os sons da vida animal misturavam-se com os murmúrios de oração da família de Noé. A atmosfera de esperança que antes se infiltrava entre eles agora tornava-se mais tensa, à medida que os dias se passavam sem uma mudança visível. Em uma manhã nebulosa, Noé subiu novamente ao deck, seus pensamentos imersos na direção que Deus havia mostrado a ele. Ele sentia a presença do Senhor, mas a fúria da tempestade em seu coração não se dissipava. Ó Deus, exclamou ele, onde está a tua promessa de renovação? Eu espero ver a tua glória revelada nas alturas. De repente, uma sombra imensa cruzou o céu. Noé ergueu os olhos e viu um grande pássaro que voava em círculo sobre a arca. Ele percebeu que era uma pomba e em seu bico uma folha de oliveira. A visão ressoou na mente de Noé como um sinônimo de esperança. Ele lembrou-se das palavras em Gênesis 8:11, e a pomba voltou a ele à tarde, e eis que no seu bico trazia uma folha de oliveira verde, e Noé soube que as águas tinham diminuído sobre a terra. Com vigor e um espírito renovado, Noé adentrou a arca, o coração pulsando de expectativa. A terra está renascendo, anunciou ele aos seus filhos. A libertação está às portas. A família se uniu em um hino de louvor, sua adoração ecoando as promessas divinas. No entanto, enquanto as motivações de Noé estavam alinhadas com a vontade de Deus, uma sombra de inquietação se aproximava. Sem o filho mais velho, começou a sentir a pressão do peso das expectativas. Pai, disse ele, mas quantas almas que clamam estão perdidas? E se não houver arrependimento fora da arca? Será que nós, sendo justos, seremos suficientes para trazer a salvação a muitos? As palavras de Sem penetraram as mentes de todos. Noé olhou nos olhos de seu filho, percebendo a luta interna. A nossa missão, meu filho, é ser a luz. Acreditamos na justiça de Deus, e mesmo que o nosso entendimento seja limitado, é Ele quem traz transformação. Naquela mesma noite, enquanto oravam juntos, um tremor sutil percorreu as paredes da arca. Algo profundo estava prestes a acontecer. Noé, na busca de paz, inclinou-se em oração, e de repente as águas começaram a agitar-se furiosamente. Não eram apenas as ondas, era como se a própria criação respondesse à expectativa de um novo tempo. Fiquem atentos, bradou Noé, sentindo um pressentimento que ia além da física. O Senhor está se movendo. Preparem seus corações para o que ele irá revelar. Ele sabia que Deus não estava apenas controlando o caos, mas estava desafiante em sua revelação. Ao amanhecer, as águas começaram a ceder, e a arca entrou em um novo estágio de calma. Mas para o entorpecido coração de Noé e seus filhos, havia uma estranha sensação de que algo mais aguardava por eles nas terras não vistas. O que estava escondido sob a superfície da água, e qual era o verdadeiro significado daquela pomba que trouxera a folha oliveira? Assim, enquanto a arca prosseguia em seu trajeto, a pergunta de Noé ecoava nos recessos do seu ser. O que significa esta renovação? Quem será o escolhido para avançar no legado da aliança e enfrentar o que virá? O mistério se aprofundava, e a espera de respostas tornava-se mais intensa. Na vastidão silenciosa, entre promessas e expectativas, algo sobrenatural se movia à espreita, preparando o caminho para o que estava por vir. A criação aguardava com expectativa, pois o plano de Deus estava prestes a se revelar em uma nova dimensão que mudaria tudo. O passar dos dias revelou uma melancolia estranha dentro da arca. Noé, firme em sua fé, buscava consolo nas promessas que receberá de Deus, mas percebia a inquietação nos olhos de seus filhos. Sem gastava as horas observando o horizonte, sua mente agitada pelo peso da responsabilidade de preservar a justiça e a verdade do Senhor. Em uma tarde, enquanto a luz do sol filtrava-se através da densa neblina, Noé convocou sua família para um momento de retiro espiritual. É hora de nos reunirmos, juntos, em busca da presença do Senhor, propôs ele. As vozes unidas de sua mulher e filhos como um canto harmonioso subiram aos céus, pedindo força e discernimento para os dias vindouros. A sensação de comunhão aliviou um pouco a carga que pesava sobre eles. De repente, um ruído distinto cortou a serenidade da oração. Era um som como de um trovão distante, mas mais profundo, reverberando em cada tábua da arca. Um calafrio percorreu as costas de Noé. A sua intuição gritava que algo transcendente estava se desenrolando. Os filhos olharam-se, inquietos, e Noé compreendeu que não estavam sozinhos naquela espera. Escutem, ordenou Noé, a voz firme como a rocha. Seja o que for, que não nos desvie do propósito maior.
Os filhos intrigados assistiram seu pai dirigindo-se à janela da arca. Ele sentiu a água tremer sob os pés, não mais por causa das tempestades, mas como se a terra abaixo estivesse acordando de um longo sono. Ele lembrou-se da advertência de seu avô Matusalém, sobre a luta entre os filhos dos homens e os filhos dos deuses. O que está prestes a acontecer? Refletia Noé sem encontrar resposta imediata. Ouvindo um novo murmúrio, Noé se voltou para seus filhos. Possíveis mudanças se aproximam. O Senhor pode estar prestes a revelar sua vontade. Em meio à expectativa, sua mente notou o toque de uma gravidade que excedia suas preocupações. Ele evocou a imagem da pomba e da folha de oliveira, um sinal de pela graça do Criador. Mas e quanto à corrupção que havia sucumbido à terra? Então, pelas fendas da arca, um brilho irrompeu das águas escuras, como se a luz pudesse atravessar a própria essência do dilúvio. O brilho crescia em intensidade, refletindo-se em pequenos fragmentos da madeira da arca, criando uma dança luminosa ao redor deles. Vejam! Exclamou Sem, apontando para o exterior, algo está se revelando. A família se aproximou da abertura e ficou boquiaberta. Uma figura surgiu, e o semblante de Noé pareceu se iluminar. O que parecia ser um homem, mas também não era. Uma aura de majestade cercava a forma, e ao redor dele ocupavam-se sombras indefinidas, como se apenas o remanescente da antiga criação piscasse em harmonia com a luz. Eu sou um mensageiro do Senhor, enviado para declarar a chegada de tempos que estremecerão as fundações do mundo. Sou uma voz, forte e poderosa, ainda que a cada nota havia um eco de serenidade. Os dias de luta entre a carne e o espírito estão por vir, e você, Noé, será o porto seguro, como o arcano da aliança. O coração de Noé palpitou com temor e reverência. A mistura de terror e esperança preenchia seu ser, e ele se lembrou da advertência: não é apenas a água, mas o que dela ainda emerge. E assim, o peso da revelação começou a despir a serenidade da arca. Escutem, os nefilins caminham em sombras, e a terra se prepara para receber os seus escolhidos. A verdadeira luta pelo futuro da criação ainda não começou, mas vocês devem estar prontos, pois o plano de Deus se desenha diante de vocês. A aliança que foi prometida se cumprirá em uma nova luz. Enquanto as palavras reverberavam, Noé se lembrou. A criação estava em expectativa, e agora ele sabia que a escolha que se apresentava a ele seria mais do que simples sobrevivência, seria o ponto culminante da redenção. O que significava essa aliança que estava por vir? O que era necessário para realmente estar prontos para enfrentar o que os nefilins trariam? Neste instante, Noé compreendeu que Deus estava movendo todos os céus e a terra, preparando corações para um legado de fé. E assim, enquanto o brilho se desvanecia lentamente na encosta do horizonte, o murmúrio exaltante da criação preenchia o espaço, anunciando que o mais misterioso e divino ainda estava por vir. Os dias seguintes no seio da arca foram marcados pela expectativa e pelo temor. A presença do mensageiro celestial ainda ecoava nas mentes de Noé e de sua família, cada um imerso em suas reflexões, tentando decifrar o significado profundo da revelação. Noé especialmente se via tomado por um fardo pesado. O que seriam os nefilins e como ele, um simples homem de fé, poderia preparar seus filhos e a própria criação para o que estava prestes a emergir? Foi numa manhã de luminosidade dourada que Noé decidiu que uma nova reunião era necessária. Ele convocou sua esposa e filhos, a voz tremendo apenas com a gravidade do que sentia. Filhos, devemos buscar fervorosamente a orientação do Senhor. A batalha que se aproxima exige de nós um espírito unido e fervente em oração. Somente Ele pode preparar nossos corações e nos fortalecer. Sua esposa já cedia ao espírito de oração, enquanto Sem, Cã e Jafé apenas assentiam. Suas feições marcadas por uma mistura de curiosidade e receio. Reunidos novamente em um canto da arca, suas vozes se elevaram em súplica ao Senhor. Pediram não apenas proteção, mas a capacidade de compreender o plano divino e a coragem para enfrentar o que vinha pela frente. A atmosfera se tornava cada vez mais densa, como se a própria arca estivesse ressoando em sintonia com seus clamores. A conexão espiritual parecia palpável, e um silêncio reverente os cobriu quando a oração chegou ao seu clímax. De repente, um tremor mais forte sacudiu a arca, fazendo com que a madeira rangesse sob o peso das águas turbulentas. Todos em uníssono se entreolharam. O brilho que antes havia surgido ainda não se apagava completamente, uma suave radiância ainda resplandecia através das fendas da arca. Sem a ousadia de se afastar da proteção da madeira, Noé dirigiu-se à abertura, seu coração palpitando em antecipação. Quando olhou para fora, algo surreal se desenrolava diante de seus olhos.
Um vasto número de formas emergia das profundezas aquosas, e entre eles, um estrondo ecoou como se a própria terra estivesse repleta de vozes que clamavam por justiça. Aquelas figuras eram tudo, menos humanas. Noé sentiu que os nefilins estavam se aproximando, e a realidade da batalha entre o bem e o mal parecia mais palpável do que nunca. A figura do mensageiro em sua mente ressoava. Os dias de luta entre a carne e o espírito estão por vir. Um sentimento esmagador de responsabilidade e temor tomou conta de Noé, e ele se voltou para sua família, os olhos balançando entre determinação e vulnerabilidade. O que Deus exige de nós agora? Questionou em voz alta, mais para si mesmo do que para eles. Neste momento, a pomba que já havia trazido sinal de esperança anteriormente, voou direção à arca, trazendo em seu bico uma folha de oliveira, símbolo de paz e aliança. Mas mesmo assim, Noé percebeu que agora não seria apenas um sinal de vida, mas um lembrete de que a verdadeira paz só poderia ser alcançada através da luta. Deus está a nos preparar, ponderou Jafé, sua voz mais firme que antes. É tempo de entender nossa linhagem, enquanto enfrentamos essas criaturas que desafiam o Senhor. Precisamos nos unir e apoiar um ao outro, disse Sem. A aliança que Deus fez conosco será nossa força. Devemos crer que somos os escolhidos para gerar o futuro, e mais importante, devemos buscar a orientação divina a cada passo. Noé sentiu uma onda de esperança renovada surgir em seu peito. Eles poderiam não apenas sobreviver, mas também prosperar na fé que os unia de formas que a criação inteira aguardava. Levantou-se decidido a liderar sua família, mesmo em meio ao desconhecido. Ao deixarem a arca, um sussurro se formou no vento. Aqueles que não têm fé são como árvores sem raízes. Noé não sabia se eram as águas ou a criação que falava, mas uma presença divina percorria o ar, e as sombras ao longe apenas reforçavam a necessidade de estar alerta. Assim, enquanto se preparavam para enfrentar as forças antagonistas, a promessa e o planejamento de Deus se tornavam cada vez mais evidentes. A arca não era apenas um abrigo, mas o lugar onde o porvir se moldaria. Com as promessas de Deus ecoando em seus corações, Noé soube que a verdadeira batalha estava apenas começando, e que na luta entre a luz e a escuridão, ele e sua família tinham uma escolha a fazer. A partir daquele dia, a jornada de fé de Noé daria o tom para o que estava por vir. Um novo desígnio divino começava a tomar forma, e com ele, a expectativa ardente de que o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar em sua plenitude. Enquanto as águas continuavam a se agitar em meio ao som aterrorizante dos nefilins, Noé e sua família permaneciam de pé, seus corações pulsando em uníssono com a força daquela batalha que se aproximava. O tempo de oração havia preparado seus espíritos, e como um só corpo, foram cheios de um senso renovado de fervor e propósito. Nosso Deus é um Deus de promessas, começou Noé, olhando nos olhos de cada membro da sua família. Ele nos chamou para sermos luz em meio à escuridão. Se os dias de luta estão por vir, confiamos nele, que é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos levará através dessa tempestade. As vozes dos nefilins soavam como ecos de um passado esquecido, uma remanescente realidade virida que persistia de um mundo antes da arca. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, murmurou Sem, enquanto se agachava ao lado de seus irmãos, buscando forças na palavra e na união. Enquanto isso, a pomba retornava a seu voo elegante e determinado, iluminado por um brilho que parecia se intensificar em resposta às orações fervorosas que ecoavam na arca. Jafé, com o olhar fixo na ave, comentou: ela traz consigo um sinal. Precisamos discernir o que isso significa. Ela representa esperança, afirmou a esposa de Noé, seus olhos cheios de certeza. E que mesmo nos dias mais sombrios, Deus está ciente de nosso sofrimento. Ele não nos abandona. Essas palavras reverberaram nas mentes de todos, como se a própria criação estivesse atenta àquelas verdades. Noé, então, subiu ao ponto mais alto da arca, onde a luz começava a romper a neblina que obscurecia o horizonte. O vento frio do mar agitado brincava em seu cabelo e anunciava a chegada de algo imenso. E enquanto a clareira se fazia, a solene beleza da criação se revelava diante de seus olhos. Mas à medida que a luz se abria, o rugido dos nefilins se intensificava, um caos sonoro que se tornava ensurdecedor. Aqueles seres híbridos de homens e demônios emergiam das profundezas, revelando sua grandeza e com ela, a divisão entre o bem e o mal se tornava mais acentuada. Era como se a própria criação estivesse prendendo a respiração, aguardando um desfecho. Noé, devemos decidir agora, disse Cã, atenção palpável em sua voz. Estamos prontos para o que vem. Precisamos entender a grandeza de nossa missão. A fé que professamos deve agora se manifestar em ação, retrucou Noé.
Aqueles que não se moverem na força do Senhor serão como folhas levadas pelo vento. Devemos escolher ser firmes como as colunas de um templo, pois o que está em jogo é mais do que nossas vidas, é o futuro da criação. Diante dessa convocação, uma onda de coragem fluiu entre eles. Com um assentir coletivo, uma determinação fervorosa emergiu. Cada um se preparou para o desafio que estava por vir, sabendo que a proteção divina aguardava aqueles que acudiam ao Senhor. Então, um silêncio espiritual sussurrou através da arca. Notaram que as vozes distantes haviam parado, e a criação parecia aguardar um comando divino. Noé respirou fundo, sentindo uma presença abundante como nunca antes. A batalha não é nossa, mas do Senhor, disse, as palavras ressoando com uma autoridade celestial. E Ele nos fará ver sua glória. Neste momento de profunda comunhão, uma luz quase etérea começou a emanar da arca. As raias douradas formaram um arco sobre as águas turbulentas, e os corações de Noé e sua família se uniram em um só clamor. Israel, o Senhor é um Deus zeloso, e com nosso Deus marcharemos. Ele fará justiça e nos conduzirá à vitória. Mas então, como um choque em resposta à oração, um novo som cortou o silêncio. Era um trovão distante, um eco poderoso que ultrapassava a tempestade. Noé olhou para o horizonte, onde uma sombra se aproximava, não de forma hostil, mas majestosa como a própria resposta do céu. Ele está vindo, murmurou Jafé. O verdadeiro plano já está se revelando. E assim, enquanto a glória se aproximava e as linhas do destino se entrelaçavam, a certeza de que a luta não seria em vão iluminava os olhos de todos. Eles sentiam que o Senhor estava prestes a desvendar aspectos de sua soberania, revelando que mesmo em meio à batalha, o propósito divino começa a ser concluído. Com essa esperança fervente em seus corações, Noé e sua família estavam prontos para ver, com destino e fé renovados, o que o Senhor tinha reservado para eles, e a verdadeira batalha pela aliança começava a se desenrolar diante de seus olhos. Enquanto Noé observava a sombra que se aproximava, seu coração palpitava com uma expectativa fervorosa. Aquela manifestação celestial não era um mero sinal, era o próprio toque da presença de Deus, sussurrando promessas de redenção e vitória sobre as forças da escuridão que se agrupavam como nuvens ameaçadoras. Unam-se em oração, pois a hora da manifestação do Senhor se aproxima, ordenou Noé, guiando sua família a se ajoelhar na arca. As vozes se elevaram em uníssono, um clamor ressoante por proteção e direção. Senhor dos exércitos, não estamos sozinhos, teu braço forte nos sustenta. A atmosfera ao redor se tornava cada vez mais carregada, como se a própria criação sentisse a iminente intervenção divina. Os nefilins, que até então pareciam invulneráveis, hesitaram. As palavras de Noé não eram apenas súplicas, mas uma declaração de fé que reverberava nas profundezas do abismo, causando uma onda de inquietação entre aqueles seres corrompidos. Enquanto oravam, uma luz transcendente invadiu a arca, a qual refletia a glória de Deus. Os membros da família sentiram que suas almas eram purificadas, como se um vento fresco soprasse sobre eles, renovando suas forças. Foi então que Jafé, com os olhos fixos na luz, proclamou: é ele o nosso libertador, ele vem para realizar sua obra. E à medida que a claridade se intensificava, Noé viu um espectro que se erguia do horizonte. Era uma forma grandiosa, como o próprio céu se abrindo, cujas asas pareciam abranger o universo. Noé percebeu que não se tratava de uma criatura qualquer, mas de um mensageiro divino, um anjo, enviado para lutar na batalha que se aproximava. Olhem, um ser enviado do Senhor! Exclamou Sem, tremendo de alegria e temor. Ele traz consigo o poder das hostes celestiais. A figura angelical desceu com majestade e força, pairando acima das águas bravas. A presença desse mensageiro trouxe uma paz inexplicável sobre a arca. Sua voz ecoou como um trovão, ao mesmo tempo suave e poderoso. Noé, homem justo, ouça e registre as palavras do Altíssimo. A promessa de um novo começo está nascendo. O Senhor não esquecerá a aliança que firmou contigo e com tua descendência. As palavras ecoaram no coração de Noé como as águas em um sincole, profundas e redentoras. Declare os limites do que está por vir. Ensine teus filhos, pois eles serão os semeadores da nova terra, que florescerá da justiça. A cada palavra, Noé sentia a força do compromisso divino pulsar dentro dele. Era uma promessa não apenas de sobrevivência, mas de um propósito renovado e glorioso. Contudo, o eco do chamado divino trazia consigo uma advertência: as forças do mal não se renderão facilmente. Combaterão até o fim. Um estremecimento percorreu a arca. Os gemidos dos nefilins se tornaram mais altos, uma manifestação do desespero e da raiva à medida que percebiam o que estava prestes a acontecer.
O que poderia ter sido uma luta entre meros homens e criaturas estava se revelando como uma verdadeira batalha cósmica entre as forças da criação e as trevas. Preparem-se! Gritou Noé, enquanto a luz celestial se amplificava ao redor. Lutemos pelo Senhor. Ele já deu a vitória, e nós marcharemos com fé. Com isso, a arca começou a tremer, a criação parecia responder ao clamor de sua voz, sendo a batida de um imenso tambor em toda a terra. Era a verdade revelada. A batalha pela aliança de Deus se manifestava diante de seus olhos. E quando a luz se tornou tão fervente que parecia queimar as trevas, uma nova força emergiu, um decreto férreo da parte de Deus. A palavra que a arca aguardava estava prestes a ser anunciada, pois a vitória do Senhor se aproximava. Contudo, como um relâmpago que corta o céu antes da chuva, um novo som se ergueu entre os nefilins, um grito, um lamento. Estamos perdendo a batalha, mas o tempo não acabou. E assim a sombra da guerra invisível pairava sobre eles, enquanto Noé, fortalecido pelo poder divino, olhava diretamente para o horizonte, onde o futuro começava a entrelaçar-se com as promessas de Deus. Uma nova fase estava prestes a ser revelada, um capítulo que traria mais mistério e um desdobramento do plano soberano do Todo-Poderoso. Narrou-se então a pergunta que ecoava: seria a liberdade alcançada através da luta? E qual seria o verdadeiro custo a ser pago pela aliança? As respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar, prontas para emergir em um esplendor de glória e iluminação. O clamor e a expectativa pairavam sobre a arca, enquanto aquela luz celestial se intensificava. O espírito de Noé ardia com fervor, e em seu coração, a convicção se solidificava. A vitória do Senhor se aproxima, afirmava para si mesmo, buscando coragem para liderar sua família através da batalha iminente que transcenderia o entendimento humano e se tornaria um marco na história da redenção. Enquanto a luz se tornava quase insuportável aos olhos, o vasto pórtico da arca tremia sob a ansiedade criada pelas presenças invisíveis ao redor. A família de Noé uniu-se numa corrente forte de oração, clamando pela intervenção do Altíssimo. Ó Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, invocou a esposa de Noé, seus lábios movendo-se com fervor. As vozes de Sem, Cã e Jafé ressoavam, ecoando promessas de proteção e fidelidade ao Criador. Os gritos dos nefilins cresciam em intensidade, refletindo sua agonia e desespero ao perceber que sua influência estava enfraquecendo. Noé sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também experimentava o frescor da esperança. A espada da fé ergueu-se em seu coração, e a certeza de que o plano de Deus não falharia o impulsionava. Nós somos os escolhidos para testemunhar a transformação que está por vir, proclamou Noé. De repente, um estrondo violento atravessou as ondas, e uma fração de clareza se fez no horizonte. O mensageiro celestial, pairando majestoso, levantou-se e em um gesto poderoso estendeu sua mão, trazendo ordem sobre a tempestade. Com isso a criação pareceu suspender a respiração, as forças malignas hesitaram, e a atmosfera estava carregada de tensão. Então, naquele momento de silêncio profundo, o mensageiro que falara anteriormente tornou a se pronunciar. Noé, coragem! A batalha pela aliança não é apenas sua, mas de toda a humanidade. Um novo começo está à vista. Estenda sua mão e permita que o que está adormecido surja das profundezas. A luz rompe as trevas, e as promessas de Deus se manifestam na fragilidade da fé. Guiado pela voz divina, Noé fez exatamente isso. Ele se levantou, e como se o próprio céu estivesse em sintonia com sua decisão, as águas começaram a se dispersar em um movimento poderoso, revelando a terra que emergia sob o peso da iniquidade que antes a cobria. As sombras dos nefilins recuavam, e a luz gloriosa parecia curar a terra de sua corrupção. Usem tudo que aprenderam, exclamou Noé, inspirando sua família a não se deter. Sejamos os portadores da verdade. É tempo de proclamarmos a criação renovada ao mundo que nos cerca. Assim Noé e seus filhos prepararam-se para descer da arca, revigorados com a força celestial e a determinação que vinha de um propósito maior. Enquanto o manto escuro das sombras se retirava, um novo amanhecer despontava, marcando o fim de uma era e o início de uma nova. Porém, ao cruzar a entrada da arca e pisar na terra solidificada agora visível, o medo vago e íntimo persistiu em seu âmago. Noé pressentia que o desenrolar da aliança de Deus aconteceria em meio a desafios que eles ainda não podiam compreender. Ele olhou para sua família, a esperança e o temor misturados em seus corações, e sabia que estavam prestes a entrar em um tempo que exigiria ainda mais fé. Neste instante, enquanto a família se adaptava ao novo cenário, uma revelação poderosa e inquietante atravessou a mente de Noé. De onde estavam os nefilins?
E quais seriam as consequências dessa nova aliança nas relações entre homens e as forças sombrias que ainda espreitavam nas sombras? Eis que um novo tempo se aproxima, e o que me foi revelado se tornará manifesto, murmurou Noé. Sua fé agora entrelaçada com a responsabilidade de um novo chamado. O eco de suas palavras ressoou na natureza circundante como um prenúncio das grandes batalhas que se seguiriam. A terra agora livre, mas ainda insegura, trazia à mente de Noé uma nova busca pela verdade e pela justiça diante das aflições que viriam. Portanto, a pergunta que ondulava nas correntes de seu pensamento perseguia um propósito divino: como preparar a próxima geração para o que viria? E qual seria o papel da aliança entre os homens e Deus na batalha contra a corrupção que ameaçava renascer? E assim, enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava diante deles, Noé e sua família sentiam a urgência de se equipar com sabedoria e coragem para enfrentar o que vinha. Pois suas almas estavam diante de um novo começo, em um mundo restaurado que clamava por transformação e nova vida.